hoje. Que 31 de julho de 2020, 14h26. Onde o senhor está? Quarta-feira, estamos fazendo a leitura do livro Mediúnico, que fala sobre a nova história de Shirley, que é o espírito. Certo. E nós falamos na página 89, 88. Certo. E vamos dar sequência na nossa reunião. Certo. Vou fazer uma prece para... Nós vamos pedir a Deus Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, nos ajude, dê paciência para continuarmos o trabalho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu, com nós, cada dia hoje. Perdoai nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair de tentação. Livra-nos do mal, hoje, agora e sempre. Muita paz, que assim seja. Vamos então continuar a leitura. Um trechinho antes aqui que fala assim: como foi de novo amante, senhor Dom João? Dom Juan, né? Dom João. Dom Juan. Dom Juan é um Juan. personagem. A velha fez uma bela acolhida ou estará doente como sempre? Você, sua menina desnaturada, também observa o amor do pai? E você, garota, ainda não se deu conta que aqui não é nenhuma creche ou orfanato para menor? Moacir, não mais suportando aqueles gracejos, sem graça, respondeu: Matilde, por favor, as crianças estão cansadas e precisam descansar, por favor. Pelo menos agora em que ainda nem acabamos de chegar de nossa casa. Nossa casa, responde Matilde, censurando, sempre deixando de sair, em sua resposta que a residência em que Moacir residia ainda era parte dependente de união de ambos. Sem mais delongas, Moacir, voltando, se abraça a filha e colocando as mãos sobre o Donito, os dois os conduz para dentro da casa, deixando Matilde sozinha com as suas ideias. A continuidade é essa. A noite passada, um novo dia surge. Moacir, após sua meditação costumeira, levanta-se bem disposto, pronto a suportar qualquer difamação, calúnia ou injúria de sua esposa, porque ela sabia que um dia tudo terminaria bem ou mal. E, satisfeito, dirige ao escritório, onde à porta alguém já aguardava para a realização de mais algum dos negócios. Sinira também ergue-se da cama, dirigindo-se à sala do café da manhã, aguardando que a governanta a sirva como sempre. O olhar que ambas trocam é de gracejo, porque relembram um caso conhecido quando, aquele mesmo horário matinal, Joanita acompanhava os demais na pequena merenda. Após o agradecimento pelo café dito, o governante, Sinira se dirige ao parque existente na própria casa para brincar. Enquanto isso, em casa de Dona Crismela, o diálogo com Joaninha se processa assim: mas, Dona Crismaia, diga-me, por favor, o senhor Moacir não é então feliz com a Dona Matilde? Por quê? Diga-me, por favor. Então, gestos e mais gestos, sem nenhuma vontade de responder, a jovem pergunta formulada. Mas, verificando a necessidade de haver uma resposta, nem que fosse mesmo vaga, Dona Crismela, por fim, responde: minha filha, aquele é um traste. Assim, respondendo, olhava para Joaninha como se naquela palavra tudo dissesse, resumido. Mas que é isso, Dona Crismela? Continuava a perguntar a jovem, aguardando o prosseguimento da resposta. Entre mais alguns bocejos, entre gestos negativos, quanto à resposta que teria que dar a jovem, Joaninha, Dona Crismela define sua resposta complementando assim: Joaninha, traste é o que não vale nada, o que não vale nada. Matilde não é mulher normal, não é humana. Ela bem, nem sei o que ela é, mas... E a matrona continuava falando, seus olhos já lacrimejantes. Joaninha atenta continuava a ouvir. Só sei que ela faz o meu Moacir muito sofrer. Meu filho tem pelejado para atuar aquela mulher, mas infelizmente nada tem conseguido. Mas ela a ama, amar, nem sei mesmo se aquela mulher sabe o que é amor. Meu filho sim, muito amor no princípio. Ele ainda queria com ela, mas eu tudo que fazia para que ele desse muito amor àquela mulher. Um dia ela me disse: mamãe, agora sei que encontrei o amor.
Suspirando, continuava a dona Crisimela. E eu ainda lhe incentivei, dizendo: isso, meu filho, continua amando sua esposa, seja fiel e você será feliz. E ela continuava dizendo: bem, mamãe, vou caminhar, Amanda. Joaninha estava cada vez mais atenta e a matrona continuava: mas o tempo em que tudo ou nada encobre, se encarregou de dizer que era aquela mulher, entre o amor de Moacir e a sociedade, os jogos e afinal os amantes. Matilde sempre dizia presente. E assim, minha jovem, meu Moacir foi descobrindo na realidade que era uma esposa Matilde, e o resto você sabe. Assim, dona Clarismela termina o diálogo com a Janinha, que no final pediu desculpa por tê-la feito chorar. Mas logo após enxugar as lágrimas, dona Clarismela é quem agradece. Minha filha Joaninha, que bom que mesmo que você hoje esteja morando comigo. Não sei mesmo o que seria da minha vida sem a sua companhia, Joaninha. Aproveitando o espaço, deixando pela velha matrona, Joaninha argumenta: dona Clarismela, eu sei que só estou dando trabalho à senhora, mas quero dizer que gostaria de ter seu filho, ver seu filho muito feliz, e a senhora também. E assim ambas, chorando de alegria, misturaram tristeza e até indecisão por não atinarem com o futuro que aguardava a todos, viveram um momento de comunhão de ideias. Após um longo abraço, dona Clarismela deixando uma das mãos à direita e continuando a segurar a Joaninha com a esquerda, faz o sinal da cruz e diz: que assim seja, amém. Deixando esse colóquio de duas almas assim unidas, vamos encontrar o jardineiro Pablo, homem rude, alto, forte, com bigodes e barba bem saliente, e tem seu comportamento mudado em sua casa junto à sua esposa. Pablo não quer ir trabalhar, empurrada para ir ao jardim ou qualquer parte para cumprir suas obrigações profissionais. Ele, semilindre, ao primeiro toque de alerta dado por sua esposa, logo lhe dá uma resposta sem lógica, mas logo é divertido pela esposa que, sabendo das condições de marido, não aceita tal atitude, não aceita a resposta dele, revida: Pablo, o que é que na realidade está acontecendo com você? O operário não responde a Florisbela, procura desviar a atenção, e a resposta se dirige ao outro local da casa, tentando disfarçar. Apanha uma rosa entre alguns soluços e aparente indignação, faz entrega dela à esposa, que deu um salto por seu pescoço, abraçando, dizendo: vamos, Pablo, meu querido, diga o que está acontecendo. E ela abraçava mais com este querido da família. Enquanto isso, em outra sala, de uma cortina simples, uma criancinha muito meiga, de cabelos compridos com seus 4 aninhos, com a doçura angelical espelhando seu rostinho, emanando pureza e brandura. Saindo do meio da cortina, a pequenina filha fura o palco momentâneo da vida e da esperança. Pablo vê a filha que está a cara tentando observar aquele gesto praticado pela mãe. A filha observa atenta e, como amanhã se torna limpa, convidando ao despertar, ela também o fizer. Mas, em face da circunstância da mãe, estando abraçada ao esposo, solta-lhe o pescoço e sai em direção à filhinha querida, transferindo a ela aquela toda afetividade. Pablo, inquieto, observa o que ocorria, procurando raciocinar em meio às confusões em que pairava na sua cabeça, e como quem quer dizer que está tudo rigorosamente certo, vai também em direção a ambas e as abraça, colocando a cabeça por sobre sua filha, beijando insistentemente, dizendo: filha, minha filha, eu te amo muito. Olhando a esposa, ela abraça também, buscando novamente com os olhos algo para dizer, mas as palavras não conseguem sair de sua boca. Ele apenas acena, saindo de mansinho para o fundo da casa, deixando a esposa acariciar a filha, observar a rosa oferecida pelo esposo. Enquanto isso, em casa de Moacir, já à tarde, a rotina do trabalho continua normalmente. Senira, dirigindo o escritório, passa por entre as suas salas existentes na casa. Olho de vigilante, sempre atento, mas perverso, procura caminhar em sua direção. É Matilde,
arquitetando planos para ganhar a confiança dos familiares e com um ar forçado de simpatia em direção à filha, procura tocar com as mãos aos seus ombros. Sinina, inocentemente, acredita nesses afagos, enquanto Matilde, tentando absorver o máximo a atenção da filha, dialoga. Filha, onde vamos hoje passear? Eu, você, papai e Joanito. Percebendo que o assunto se tornava totalmente interessante à menina, Matilde está confiante. Sinina se vira alegremente para a mãe e diz: então você, papai, já se acertaram tudo? Então você vai ficar definitivamente com o Joanito? Ato contínuo, Sinira inocentemente procura dar maior atenção à mãe e, buscando ganhar maior confiança ainda, ela segura a progenitora por uma das mãos, puxando para o lado do escritório do mamãe, ou Matilde, que era habilidosa, bem conhecia a sinceridade da filha, e que ele dissera era apenas invencionice, porque, na realidade, os pais não estavam nada bem relacionados e a separação definitivamente já não se concretizará graças ao controle total de Moacir. Mas sabia também que, ao acompanhar a filha até o escritório, logicamente encontrá-lo-ia em pleno trabalho. Assim, ao se depararem com outra, a verdade seria dita e aí a decepção da filha para com a mãe seria maior ainda. Como saber de tudo isso de antemão, Matilde procurou desviar o assunto e, fingindo pressa no sentido de ocupação, improvisou uma desculpa permeada de promessa e saiu dali sob os sorrisos da menina Sinira. Eis então a garota se desviando também da intenção de ir ao escritório, retornando, procurando buscar seu pai, mas Joanito, que nesse momento encontrava em seu quarto estudando, Sinira bate a porta, pede licença e entra carinhosamente. Pede desculpa pela intromissão, mas dizia ser necessária aquela visita que considerava muito importante para ambos. Assim como os demais da família, e Joanito, satisfeito, educadamente a convida para entrar. Olhos observadores e maldosos a tudo. Matilde apressava a entrada da filha no quarto, procurando observar ainda mais, vai de mansinho, pé por pé, em direção do quarto de Joanito, e, como um ladrão que tentasse arrombar a casa, chega até tirar os sapatos para melhor espreitar a ambos. Também nesse ínter, alguém observa aos semelhantes se fazendo simultaneamente, em observação contínua. E nesse vai e vem de quem observa e de quem é observado, vê-se que alguém vindo dos fundos da casa procura informações sobre alguma coisa relacionada àquele episódio da Rosinha, mas outra empregada da casa consegue interromper todo aquele emaranhado de observação improfícuas e desnecessárias. Assim, a governanda vai para um lado, a empregada para o outro, etc. Matilde, reconsiderando sua posição de patroa, também recoloca o sapato. Fato, aliás, observado pelos empregados, e que entre si cochilam aquilo. Mais um dia de passar no albergue onde mora e auxilia, Olga, um diálogo se há entre ela e a religiosa madrinha, que indaga: mas Olga, de onde você conhece aquele senhor tão bom? E parece até caridoso, e também essa senhora que você disse é tão boa. Até parece que você, minha filha, já os conhece há tempo, não é? Olga, acenando positivamente com a cabeça, faz um gesto, responde: sim, madrinha, eu já os conheço há muito tempo, e ele, há muito tempo, o perdi. Olga estava com os olhos cheios de lágrimas, não podendo quase continuar o diálogo, com a superior acrescenta: como disse, madrinha, aquele homem foi minha paixão, eu o perdi por dinheiro e poder, não o culpo por nada. A madre, em resposta, tenta assimilar a conversação e responde: mas como, minha filha, você disse que o perdeu por dinheiro e poder, e ainda acrescenta que ele nada teve a ver com isso, mas, então conte, minha filha, por favor, conte-me, quem sabe eu possa aliviar em alguma coisa, não é mesmo? Assim foi que Olga e a religiosa tiveram uma longa conversa de amigos, restando a entender que tudo não passara de uma obra do destino. Madrinha, cumprimenta, nosso Moacir, então ele não é feliz? E sua mãe, essa bondosa criatura que você me disse que é como consegue encarar tudo sem sofrimento com o filho? Assim, entre perguntas e respostas,
confissões e confissões das duas, a madre complementa ainda. Bem, minha filha, trabalhemos com Deus e pelas nossas crianças. Que Ele nos dê força para continuarmos a nossa luta, que é ajudar essas crianças. O chamamento de outro servidor da casa de assistência encerra a conversação com alguns problemas internos a solucionar. Enquanto isso, dando incentivo à ideia de vingança, Matilde agora já podia contar com algum elemento material para se vingar de seu esposo, Moacir, da Joana, filha de Joanito. Para tanto, procurou entre os amigos e entre parentes de sociedade corrompida na qual Moacir fazia parte. Era uma visita que Matilde fizera à casa de jogos, e eis que alguém não muito estranho por ali aparece. Era um homem jovem, alinhado, de porte alto, cabelos escuros e bem tratado. Era, na verdade, um Dom Juan. Ao se aproximar da mesa, eis que o velho Gorducho, ex-patrão de Moacir, que se aliara a esse tipo de elemento, aparece para surrupiar dinheiro dele, como tentava fazer a quem desse a menor oportunidade para isso. Matilde, vestida a rigor, se deixa galantear pelo jovem, que à primeira vista era como qualquer outro, mas, bem, vejamos, havia uma trama. Ele foi orientado pelo Gorducho para fazer o que podia pela dama Matilde. Primeiro um trago, depois mais um, mais tarde o jogo, ou melhor, a mesa de jogo. E como se previra, quem ganha a primeira vez vira freguês, o cliente do jogo. Mas muitas conversas, assuntos amorosos, muita intimidade, mas com muito respeito e sucessivamente, Matilde retorna à casa do jogo. A amizade entre o rapaz do jogo, o velho Gorducho, e Matilde cada vez mais se intensificava. Pelas noites que se sucediam nessas espécies de vida, via-se que o gosto de Matilde era normal. E por outro lado, grande soma de dinheiro corria pela mesa de jogo. E se podia podia-se notar que Matilde chegara mesmo ao descaramento de confessar o seu amor pelo Dom João. Matilde chegava em casa a altas horas da noite, embriagada, sem qualquer compostura. Nas conversações com seu amado, falava em planos futuros, e ambos chegaram até a planejar tramas sinistras contra a família inteira do Moacir. O plano se fazia cada vez mais se fortalecia, dado o apoio e grande incentivo criado pelo Dom João, que ao final nem o seu nome havia dado a conhecer. A partir do então, Moacir não mais precisava ouvir desaforo de Matilde, porque a atenção da esposa se fazia totalmente por atual amigo. Mas uma preocupação maior agora se fazia criar. Contas e mais conta a pagar. Moacir saudava todas nas suas preocupações, eram demais, porque sabia que se assim continuasse, Matilde em pouco espaço de tempo poria tudo a perder, seria o fim da firma e o fim de tudo. Um dia, estando só em seu escritório, Moacir solicita a presença da esposa para colocar a ciência de toda a situação financeira. Matilde comparece, a conversação se faz, mas totalmente destrambelhada por parte dela. Moacir tentava justificar que os gastos feitos por Matilde eram exorbitantes, que assim um pouco mais daria por água abaixo. A resposta dada pela esposa era que ela dependia totalmente dela, e que se não estivesse gostando, ele que fizesse a rua. O diálogo teve fim após alguma discussão, não chegando a nenhum acordo. Matilde sai do escritório para as suas arrumações, e quando o jardim da frente, com o Pablo jardineiro, que a cumprimenta, vinda em sugestão, ela, sem saber o que fazer, com um rápido pensamento, forja uma trama com ele. Pablo, desculpa-se se eu ofendi, é que eu estava um pouco nervoso. Você me disse que os negócios não vão bem, você entende, não é? Pablo, no mais que depressa, querendo recuperar o que de fato não havia nem conquistado, nem pedido, agarra o braço da Matilde, abaixa a cabeça e sem outro assunto qualquer responde: sim, mas o que eu posso fazer por você? Matilde, muito esperta, sabendo que era toda a confiança dele, naquela conversação disse: sim, é claro que sim, tentando tirar proveito daquele rápido momento de fraqueza jardineira na pele. Você, Pablo, seria capaz de fazer um grande favor por mim? Sim, Matilde, qualquer um pode pedir. Matilde, confiante quanto à obediência de qualquer ordem dada, dá o desfecho. Oi, não é cuidado, lá vem o seu marido. Ela sai andando para o interior da terra com destino às suas acomodações. Pablo, sem saber o certo que fazer, deixa o jardim onde
podava algumas plantas e volta para a sua casa totalmente desequilibrado. Matilde dos seus aposentos se deixa primeiramente cair em sua própria cama, começa a rolar de uma parte para outra, gargalhando, gargalhando, para sem parar ao ponto de chamar a atenção do servidor da casa, os quais, não suportando aquele ruído diferente, procuram a palavra de sentir e perguntar se a mesa precisava de alguma coisa. Matilde responde abruptamente: sim, sim, preciso que vocês vão todos para o inferno, uns com os outros de mão dada. E continua a gargalhar-se, mirando no espelho, como estava acostumado a falar consigo mesmo. Era pergunta e resposta ao mesmo tempo. Você infernal, é simplesmente genial. Após isso, deixa cair num sono profundo, com os pensamentos em desalinho. Enquanto isso, na casa de João, conversando, o velho gorducho, aquele de João, então, pergunta o velho ao funcionário daquela casa de João: como vai aquele amor novo que encontraste? Aliás, não a percas um só instante, ouviu? Aquilo para mim é um tesouro cachado, aquilo vale milhões. Sim, patrão, sim, sei sim que vale milhões. Para nós não, responde o velho, dando a chacoalha do jovem, que volta a responder: bem, senhor, é claro, vale milhões para o senhor, é claro. Sim, acabou a conversa, agora já é noite. Matilde, já que tentado no plano, pretendia livrar-se ou xingar, vingar-se da família toda de Moacir. Sua filha Sinira, Joanita, Dona Esclaribela, Joaninha, todos aqueles que tentassem transpor o seu caminho, atrapalhar suas atividades anormais. Assim, após combinar com o seu Dom João, ela diligenciava para que se postasse com o seu marido na varanda, num horário também combinado. Pretextando mostrar uma coisa diferente, sua filha Joanita dormindo. Moacir sabia que era impossível, mas, insistindo, Matilde aceitou o convite. Assim, estava marcado o encontro para aquela noite. Matilde, combinando com o seu Dom João a morte de Moacir, o que ele não aceitara de imediato. Mas, diante da persistência de Matilde, acabou aceitando. Ele poderia tirar no momento exato por ali, pois ali passara, além de Moacir, também o jardineiro Pablo. Assim foi armado todo o plano daquela mulher. Naqueles momentos, ela convida Pablo, reafirmando seu amor por ele, dizendo que ele poderia então entrar na casa pela varanda, buscar o seu quarto. E afinal, tudo seria sempre. Matilde, justificando ainda o jardineiro da sua posição de mulher, traída pelo próprio marido, que se engraça com a tal jovem de casa de sua sogra. E os demais assuntos foram confirmados por Matilde, tanto para Dom João quanto para Pablo. E ainda, por cima, conseguiu convencer Joanita, muito em particular, dizendo que ele era, se ele quisesse fazer de fato merecer a confiança da mãe de Sinira, como amiga e protetora, deveria agir do modo que ele indicava, devendo também à noite entrar no quarto de Sinira. A hora era chegada, todo o plano fora infernalmente planejado. No momento exato, deveria Dom João estar na mesa de jogo, e que na realidade fora cobrado pelo velho gorducho. Mas num cochicho de boca, Elvide explicou que daí a alguns instantes eu deveria estar na casa da comandante endinheirada, ao que não poderia de forma alguma faltar. E explicava entre o gorducho que Moacir naquele dia, aquela hora, pagaria por tudo que fizesse sua filha esposa, e que finalmente, sem tudo bem concretizado, ele colocaria as mãos numa grande fortuna. Após a justificativa de Dom João, seu patrão entendeu tudo e libertou-o naquela noite. Moacir já aparecia no momento e local indicado para flagrar o menino, enquanto a mulher protagonista de todo o engenho maquiavélico ali estava espreitando e aguardando as ocorrências. O casal se encontra, Matilde tenta segurar o tempo até a chegada do menino. Procura distrair o marido até a Joanita, sem qualquer malícia, chega e procura abrir o quarto da Sinira, embora não conseguindo, porque a porta se encontrava fechada. O menino tenta forçar novamente a fechadura, num esforço comum, forçando também a porta inteira. Matilde percebe que aquele era o momento e chama a atenção do Moacir. Veja, Moacir, não disse que esse garoto era bestial? Ele bate intensamente a porta e daqui a alguns instantes tenta arrombá-la. Moacir, num tom desorientado, viu com seus próprios olhos, não podia duvidar daquilo que por si mesmo era presenciado. Dirige-se então ao quarto da Sinira com imensa aflição. Matilde, apreensiva, com medo de que seu plano não desse resultado,
se projetara mais a varanda, tentando verificar a presença de Pablo, o qual, logo após alguns acentos, vem em direção sem qualquer malícia, e buscando de imediato, não perder um minuto, começa a beijar e abraçar Matilde. Esta se fazia de acordo com aquele amor, acariciando, falando palavras ternas e esperançosas. Mas ela logo percebe a vinda de Moacir, carregando consigo o menino para com maiores explicações, sem saber o que esperava. Encontra a esposa abraçada ao jardineiro. Matilde ajado, socorro, socorro. Ele está me matando. Escandalosamente, ela apronta a maior abertura. Sem saber o que ria, Moacir saltou. O menino foi direto a Matilde, enquanto o surpreso Pablo ficou de meia borda, desgarrando dela. Entra em cena o quarto elemento implicado no sinistro. Dom João aproxima-se sorrateiramente, vendo tudo, procura chegar no momento mais perto, escuta algumas discussões em torno do fato ocorrido, e meia confusão, retira a arma e aponta certamente o Moacir, desferindo um único tiro que fora bastante que o projeto atingisse diretamente o coração dele, fazendo tombar pesadamente ao solo. Pablo fica estupefato. Tudo acontecerá rapidamente. Moacir sendo morto em meia confusão da noite, enquanto Dom João fugia rapidamente, logo chega o servidor da casa. Quem baleou? Ora, Dom João jogar a arma perto do Pablo. Quem nem o perceber, a polícia chega, não entendendo bem o que ocorreu. O corpo de Moacir foi retirado sem vida, sendo Pablo o principal suspeito, pois, momento antes, Matilde gritava que estava sendo atacada. Quando todos puderam vir, assim sendo Pablo é preso, embora justificando nada a ter com a ligação com aquele crime, que nem arma tinha, pedia que perguntasse a Matilde e ela confirmaria tudo que fazia. Mas, infelizmente, Matilde, para ser melhor, improvisaram um desmaio, sendo logo levada para fora da casa e colocada em sua própria cama, recebendo a visita e o auxílio do médico e de outras pessoas. Medicamentos eles são ministrados, revelia até continuar seu fingimento, permanece desmaiada numa perfeita imitação. O comentário da casa vai vem, Pablo fora preso por homicídio, Moacir fora assassinado a sacrifício por sua própria casa. Noite passaram após o enterro, Matilde chorou no túmulo, dando as últimas despedidas ao falecido, chorando amor e fidelidade. E ali estavam inúmeras pessoas, inclusive o gorducho banqueiro, o Dom João, que nem sinal de respeito foram prestar a condolência à viúva, que chorava copiosamente pelo marido. Correra todo nacional. Nem mais de 2 dias se passaram Joanique mandar de volta a uma casa de recuperação menor, enquanto Sinira internada em um colégio pago. Todos os servidores foram demitidos e outros novos foram contratados. Toda a fortuna já pertencia a Matilde. Quanto menos esperava, bate à porta do Dom João, vindo abraçá-la e cumprimentar. A respeitada casa de Moacir começa a desabar. Matilde contrai casamento com Dom João. Não muito tempo, passa toda a fortuna de Moacir a Matilde, vai direto aos bolsos de Dom João, que, vendo não mais precisar do serviço do velho gorducho, procura se afastar o mais depressa possível. Mas o compromisso já fora feito anteriormente e Dom João não se furta ao encontro com o gorducheiro. Dinheiro, senhor dinheiro, diz ele ao esperto Dom João. Lembre-se que ele dissera, todo o dinheiro da viúva me pertence. Sem saber como sair da situação, o irresponsável Dom João fica meio confuso e marca com o velho gorducho outro local para a entrega do dinheiro. Dom João já não dava mais atenção a Matilde, e assim logo dependia a realidade de todo o pressuposto amor dele para com ela. Com a morte de Moacir, Sinira amargava uma difícil vida de estudo. Internada e sem carinho, era a vingança de Matilde para com o esposo. E, consumando a vingança, fora também a retida de Joanito à casa de recuperação. Dona Carismera também sofreu as consequências de tudo isso, pois com aquela ajuda financeira dada por Moacir, e que ela mantinha toda a sua casa. E com esse corte no orçamento doméstico, ela passava a ter seríssima dificuldade de sobrevivência. Enfim, tudo que estava interligado a Moacir fora prejudicado, de uma fortuna e de outra pela sua maldade. O velho gorducho banqueiro, aparentemente feliz com o ocorrido com Moacir, cobrava insistentemente do João sua parte, por haver concordado com o plano de extermínio a Moacir. Na difícil luta do dia a dia, vemos que em casa de Dona Crismera, o diálogo se fazia mais expresso. Ela dizia a Joaninha que infelizmente já não podia mais ficar com a Borba.
ela bem se lhe explica os motivos, mas a jovem se propõe a nada ganhar de remuneração e ainda se dispõe a trabalhar para ajudar na manutenção da casa. Pelo que matrona abençoada, jovem, repete muitas vezes: Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Na casa da recuperação, madrinha dedicada religiosa do orfanato toma conhecimento do caso de Jonita e procura desta feita proporcionar-lhe mais atenção. Na casa de Matilde, evidentemente, tudo era modificado. Pablo, por infelicidade, caíra no conto da Matilde e fora preso por homicídio. Sua esposa, em forma conformada, o visita na prisão e nas conversações e argumentos. Florisbela tudo suporta, tudo faz para libertar a sua esposa. Ela insistia, mas enfim, ela bem argumentava que não havia, de fato, uma prova definitiva que incriminasse Pablo como verdadeiro assassino de Moacir. E dizia que, aliás, o pobre Pablo, muito sentido de coração, como foi fiel servidor e perda do valoroso patrão. Era corajosa Florisbela, chega mesmo a coordenar Matilde e seus amantes como verdadeiro assassino do pobre Moacir. Todavia, Florisbela não tinha prova de nada, nem testemunha, ademais de que valia a acusação provinda de uma plebeia. Servia antes para implicar também na condenação junto ao esposo. Com a insistência de Florisbela, indo e vindo à prisão para que se solucionasse o caso do esposo, arguindo que ele fora preso indevidamente, vê-se que alguém intercede em favor do Pablo e consegue uma liberdade condicional, ou que já vem facilitar a pouca vida do casal. Na casa da Matilde, via-se jogos e jogos, mas o dinheiro quase que já se acabara definitivamente. Dom João continuava não dando necessária atenção a Matilde, pelo que este vivia em choros, em reclamações. Dom João, num dos dias, retorna à casa do velho Gorducho, que acabara de sofrer um grande prejuízo por ter bancado a rota e não ter dado certo. Voltava à casa do impacto e quebra da banca. Assim, após ter visto o Gorducho fazendo alguns planos rápidos em sua casa, Dom João ouviu a voz crescer. Então, velho amigo, como está a sua nova vida de rico? Dom João não estava de bem humor, como os demais daquela casa, e disse: Ei, velho Gorducho, como está a banca hoje? O velho, sem rápidas palavras, resume: Quebrado, aliás, gostaria de informar que você me deve alguns milhões de dólares, preciso deles hoje, sim. O Gorducho, dizendo isso, fechava a cara para Dom João, que sem maior argumento disse: Velhote, acaso tem cara de palhaço? O velho coloca a mão nos ombros e as retira simultaneamente. Começa a andar de lá para cá, tomando mais conta da situação, acrescenta: Você esqueceu já da morte de Moacir? Fazendo sinal com o dedo, como se acionasse o gatilho, aponta para o nariz de Dom João e continua: